Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam bem-vindos a mais um vídeo e eu gostaria de dar um pouco mais de continuidade aqui nesse tema, porque eu sou uma amante de animais e que muitas pessoas que acompanham o canal, muitas pessoas aqui que gostam dos vídeos do YouTube, são amantes de animais assim como eu, né? Que criam seus bichinhos com muito amor, com muito cuidado durante tanto tempo. E depois acontece de perder esse animal, como foi o que aconteceu com o meu cachorro há pouco tempo atrás. Tem um mês e pouquinho mais ou menos que ele faleceu. Foi um cachorro chamado Billy. Ele foi adotado pelo meu sobrinho, que morou comigo na época. E depois a gente ficou dividindo a criação e ele deixou comigo porque ele teve que mudar de estado. Foi uma morte muito inexplicável, muito misteriosa. Inclusive, eu fiz até um último vídeo falando sobre isso. Eu vou deixar aí na descrição desse vídeo, se vocês quiserem dar uma conferida. Mas assim, a gente entende que a vida deles é bem mais curta que a nossa, né? A maioria vive entre 15 a 18 anos e o nosso cachorro ele faleceu com 7 anos, de 7 para 8 anos. Tinha muito ainda que viver, né? Mas infelizmente aconteceu. Nós ficamos com as boas lembranças, com a saudade, porque fica mesmo. Eu ainda vejo ele nos 4 cantos da casa. Eu tenho impressão, às vezes, de estar ouvindo as passadinhas dele. É como se eu tivesse, sim, ouvindo de verdade. E foi aí onde que me despertou a curiosidade. Falei, nossa, meu Deus, será que é o espírito dele que tá andando pela casa? Será que eles têm permissão para nos visitar? Será que eles têm espírito? Será que eles têm alma? Então, é sobre esse assunto que eu quero trazer aqui. Se você acredita que animal tem alma, ou somente é um fôlego de vida, como muitas pessoas acreditam. Eu sei que a minha dúvida é a dúvida de muitas pessoas, principalmente aquelas pessoas que perderam seu bichinho de estimação. Bom, mas antes, deixa eu pedir para vocês, porque a gente tem que pedir, né? Deixa a tua curtida aí no vídeo, que o YouTube entende que você curtiu, é porque você gostou, vai recomendando para mais pessoas também. Se você não for inscrito, se inscreve e ativa o sininho para que você receba o chamado dos novos vídeos, tá bom? Compartilhe esse vídeo para alguém também que seria interessante ouvir esse assunto. Bom, gente, vamos lá. Eu vou falar para vocês aqui a minha visão, o que eu acredito. É um mistério, eu não sou nenhuma entendedora do assunto e nenhum de nós não tem como ter exatamente assim certeza do que vai acontecer com eles, se eles têm alma, se não tem, por quê? Nem a gente ainda entende, né? Muitas pessoas ainda têm dúvidas, até de nós que somos seres humanos. Se nós temos espírito, se nós vamos para onde que a gente vai quando a gente morrer. Uns acreditam que morreu, acabou, outros acreditam que não existe mais, que não existe vida após a morte. Mas isso vai de religião para religião. Então, antes de tudo, eu vou falar aqui para vocês a minha visão e esclarecer que não tem questão de religiosidade. Eu não sou uma pessoa religiosa. Eu não sigo doutrina, né? Não sigo religiões. Eu sou uma pessoa aberta a aprender sobre religião, a aprender outras doutrinas. Eu sou cristã. Eu tenho fé em Deus, eu acredito muito, eu admiro muito Jesus Cristo, que foi um homem extraordinário, foi o homem mais extraordinário que já teve na face da terra. Então, assim, eu tenho a minha fé, mesmo sem seguir nenhuma doutrina. Porém, as religiões, elas acreditam, cada uma religião acredita da sua forma. Tem religiões que não acreditam em vida após a morte. Tem outras que sim, que acreditam, que é o caso da religião espírita, que morreu, a gente morre ao nosso corpo, né? O nosso corpo físico, porém que existe um corpo espiritual, que é o espírito, e que também existe a alma. Então, se eu for falar para vocês que nós estamos certos, ninguém vai estar certo, nem a religião
evangélica, nem a católica, nem a espírita, porque a gente só vai saber depois que passar dessa para outra, né? Só depois que morrer. E aí a gente não vai estar mais nesse plano, né, para chegar e falar e fazer um vídeo como eu estou fazendo aqui e dizer, olha, existe sim vida após a morte e nós temos um espírito, nós temos alma e os animais têm também, eles têm o cantinho deles, o local que eles vão para depois que eles morrerem, que é um plano espiritual para os animais. Então, só esclarecendo esse ponto, né? Cada um tem seu modo de ver, a gente segue muito o que está na Bíblia, o que está nas Escrituras. Porém, eu também tenho uma visão, uma mente aberta para a doutrina espírita. Porém, eu não sou espírita, mas também não sou evangélica. Enfim, esse ponto já deixa esclarecido. Então, vamos lá, a minha visão, o que eu vejo? Diante das escrituras, diante do que está na Bíblia, nós podemos pegar em várias passagens de Gênesis, Eclesiastes, que o homem foi criado do pó, né, da terra, e Deus deu o fôlego da vida. O que seria o fôlego da vida? A alma. Ele deu o fôlego da vida aos animais. Então, nós temos uma pequena passagem aqui no livro de Gênesis, no capítulo 1 e no versículo 21, e diz assim: E Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram conforme a sua espécie, e toda a ave conforme a sua espécie. E Deus viu que era bom. Então ele diz aqui, nessa passagem, que Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente. E o que é a alma? É o fôlego da vida. Se ele deu o fôlego da vida para nós, seres humanos, e deu aos animais também o fôlego da vida, que é a alma, então provavelmente os animais também têm uma alma. E tem outra passagem do mesmo livro de Gênesis, do capítulo 2, versículo 19, que diz assim: Havendo, pois, o Senhor Deus formado a terra, todo o animal do campo e toda a ave dos céus, os trouxe a Adão, para este ver como lhes chamariam. E tudo que Adão chamou de toda a alma vivente, isto foi o seu nome. Então, Deus, ele deu para Adão, ele presenteou Adão com todos os animais que ele havia criado ali, de toda espécie. Deu o fôlego da vida para o ser humano, assim ele deu também para os animais. Agora, vamos entender o que é uma alma. A alma é um espírito? É a mesma coisa? Espírito e alma é a mesma coisa? A alma é uma coisa, o espírito é outra. O espírito é o nosso corpo espiritual, é o nosso corpo não físico, que nós temos nosso corpo físico, que é o nosso corpo, né? Nosso corpo físico, palpável. O não palpável é o nosso espírito, que se desliga do corpo após a morte, mas aí já entra outra questão, já entra uma crença da doutrina espírita, que acreditam que existe vida após a morte, que nosso espírito se desliga do corpo quando a gente desencarna, mas que continua vivendo, que continua em outro plano, numa outra dimensão, num plano espiritual. E aqui nós estamos no plano terreno. Os evangélicos, os católicos acreditam assim, que não existe vida após a morte, que depois que você morreu, acabou, vai para o descanso, e o espírito ele fica adormecido, né, até o dia do julgamento. E a alma? A alma é os nossos sentimentos, as nossas emoções. A alma é a nossa essência, é a nossa inteligência. A alma é tudo que é ligado à emoção. E eu analisei que tudo isso que nós sentimos, todas essas emoções que nós temos na alma, que nós sentimos medo, sentimos alegria, sentimos tristeza, tudo isso o animal sente. Sente medo, ele sente emoção, ele sente alegria, ele sente tristeza. Eles são super mega inteligentes. A gente pensa que os animais, por eles serem irracionais, eles não conseguem pensar, mas eles têm muita inteligência e tudo isso está ligado à alma. Então eu acredito que sim, que os animais eles têm alma, que assim como nós sentimos tudo, os animais também sentem.
eles também sentem dor, eles sentem cansaço, eles sentem limitação de força, eles adoecem, eles envelhecem, eles sentem tudo. Então, a minha conclusão é que o animal tem alma, sim. Agora, para onde eles vão depois que eles falecerem, aí já entra uma outra questão. Não tem como a gente saber, ter certeza. Eles vão para o céu, diretamente para o céu, eles vão para um plano espiritual. Eu particularmente acredito que eles têm um lugarzinho destinado a eles, que eles têm um plano espiritual também para eles, para ser destinado quando eles falecerem, eles serem recolhidos também, porque assim como eu acredito que nós somos recolhidos, eu acredito que os animais também são recolhidos e que vão direto para esse local, onde existem outros animais também que fizeram a passagem e que lá eles vão viver muito bem, que eles vão estar com outros animais, brincando, felizes, e até chegar o momento da reencarnação. Mas aí entra outra questão, que esse é um assunto que a gente pode deixar para um próximo vídeo, porque aí já entra a crença religiosa, né? Para você acreditar, uma coisa leva a outra. Se você, por exemplo, não acredita em vida após a morte, você não acredita que existam espíritos. Se você não acredita em espírito, então você não acredita que nós temos uma alma. E se nós não temos, e quem não acredita que nem nós, seres humanos, temos, muito menos vai acreditar que um animal tem. Mas é só a gente parar para pensar. Se um animal não tem alma, sendo que alma são as emoções e os sentimentos que eles expressam, que eles demonstram, então eles seriam o quê? Só um objeto, uma coisa, que existe ali o fôlego da vida, como muitas pessoas acreditam que o animal ele simplesmente só tem o fôlego da vida. Mas então eles são coisa. Se você bater neles, se você abandonar, se você, como muitos perdem aí os tutores também, que eles choram, eles sentem dor também, eles ficam tristes. Já vi muito caso de animais de chorar no túmulo do tutor e ficar ali e não querer sair. Isso é sentimento. Isso é a dor de perder alguém que eles amam, assim como nós também sentimos com a partida deles. Então eles não podem ser simplesmente um objeto, uma coisa que não sente nada. Então, concluindo, se o animal ele tem emoções e ele tem sentimentos, e as emoções e os sentimentos são ligados à alma, então eles têm alma. Mas eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acham a respeito disso? O animal tem alma? Não tem? Só tem o fôlego da vida? O Chico Xavier, ele criou muitos animais, ele tinha muito amor por animal e ele acreditava, sim, na alma do animal. Acreditava que os animais têm alma, têm espírito, que vivem após a morte. E, inclusive, tem muitos relatos que falam sobre os animaizinhos dele que vieram até ele novamente, depois que eles faleceram, vieram em outros cachorrinhos. E eu quero deixar também esse tema para um próximo vídeo. Hoje eu vou ficando por aqui. Deixa teu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha o vídeo, tá bom? Um beijo. Até a próxima.